Então, queridas, vamos começar o guia prático dessa semana e nesta aula de hoje nós vamos falar dos 4 elementos dentro da magia nas cartas ciganas. E todo mundo acha, quando a pessoa chega para nós e ela quer falar sobre, puxa, eu quero mudar tal coisa, eu quero fazer tal coisa para me ajudar, para me abrir ali meus elementos, abrir ali essa situação e tudo mais. Uma coisa que sempre fica e que não fica claro, e é por isso que todo mundo acaba trabalhando somente um elemento, e aí muitas vezes não é que não dá certo, não é isso, mas não é o elemento correto. Então, muitas vezes nós temos que entender o que está acontecendo com a nossa consulente, dentro do entender o que está acontecendo com ela, ativar o elemento certo também. Então, dentro dos 4 elementos da magia, ó, o elemento ar, nos seres humanos, representa a autoconsciência. O símbolo do seu elemento é um triângulo, claro, com a pontinha para cima, vocês sabem disso, mas representa a autoconsciência. Fora isso, nós temos que trabalhar as crenças limitantes dessa nossa consulente, entendeu? Porque ela vem aí fazendo o quê, não é? Muitas vezes trazendo uma linha de raciocínio, uma linha de pensar, e dentro daquilo, aquela linha de pensar nem sempre está correto. Então nós temos que trabalhar isso também, porque a função do ar é estimular o raciocínio e o intercâmbio das informações. Todos respiramos o mesmo ar, o elemento age como componente social, ou seja, de todos os elementos, ele é o único que somos forçados a compartilhar de uma forma menos controlada, tá bem? Favorece muito a razão, a lógica e, claro, em detrimento da sensibilidade ou das emoções. Uma das suas características são transmitir, agitar, mobilizar, comunicar, oxigenar, fomentar, energizar e purificar. Então, dentro do elemento ar, nós temos que fazer todas essas funções também com a nossa consulente. Por quê? Porque às vezes a forma como ela está pensando é uma forma tóxica. É horrível o que eu estou dizendo, mas é verdade. Tóxica. E aí você fala, puxa, como que não sai daquela situação? E não é porque ela não tenha todos os meios e componentes, não, não. Ela traz aquilo de forma extremamente tóxica. E isso, mesmo ela pedindo e a gente até fazendo algumas situações e simulações para que as coisas deem certo, não anda. E muitas vezes o resultado da magia não dá certo, gente. É como a pessoa pensa, viu? Não é nem muitas vezes o agir. E o emocional atrapalha, mas o pensar, meu Deus do céu, eu sempre falei que a água é o que estraga tudo, mas o pensar, meninos, vou contar o que para vocês, tá bem? Ela é assim, algo que, porque olha, ao contrário da paixão e a impulsividade do fogo, o elemento ar prioriza a razão. E quando elas não conseguem trazer essa linha de raciocínio, essa linha de razão, meu Senhor Jesus, vira a pandemia mesmo dentro da situação. Então, o elemento ar, muitas vezes nós temos que trabalhar isso e tirar o que está atrapalhando, a forma tóxica de pensar, a forma tóxica de ver as coisas, sabe? Aquela pessoa que às vezes a gente fala, oh meu Deus do céu, tira o cabestro, abre, e mesmo assim não compreende. Ou leva, que aí você fala, tô cansada de explicar e não alcança, oh meu Deus do céu. Não alcança, e não é porque a pessoa é burra não, viu? É porque às vezes não consegue entender mesmo. Você tá falando, ela tá olhando para você, como quem diz, eu não compreendo o que você está dizendo. E isso é uma forma que você tem que trazer, trabalhar e mostrando, dando exemplos. E essa é a nossa forma de oracular, tá bem? Então, ela é assim, o momento de trazer todo o caminho, e a mente é o aspecto mais importante e deve ser desenvolvido nesse sentido nos processos de sociabilização, comunicação, claro que são essenciais. E ao se relacionar com os outros, não é? Podemos trocar ideias e crescer intelectualmente. Em comum com o fogo, o ar tem o lado expansivo e animado, quase sempre otimista, que serve justamente para se comunicar, sempre em busca do estímulo intelectual, desbravando novas visões do mundo e criando seus próprios valores e ideais. Então, muitas vezes as crenças limitantes
tiram isso. E é importantíssimo que a gente comece a trabalhar isso dentro do elemento ar para que isso venha a dar certo. Às vezes quando a gente brinca, né, já contei para vocês de vários casos que, puxa, foi feita a magia com o melhor pai de santo do mundo e não deu certo, né? Já contei várias vezes para vocês de vários casos de várias pessoas que não atingem a linha de raciocínio, é o mental, as crenças limitantes. Não adianta, gente. Precisamos dos os 4 elementos dentro do feitiço. Ele é o que faz todo o bom caminho. Ele é que dá ali, ó, a direção. Tanto é que quando eu faço com vocês ritual, invocação, o que eu faço? Tirar crenças limitantes, tirar aquilo que está como? Bloqueando. Por quê? Porque se eu consigo fazer vocês trazerem o estímulo, a crença, a nova forma de pensar, automaticamente tudo se abre. Automaticamente você atrai outras coisas, automaticamente os resultados são outros. Então precisa mudar a forma. E o elemento ar, ele é fundamental dentro deste caminho aqui. E muitas vezes, ó, precisa se compreender, ó, a pessoa de ar precisa preservar seu espaço, não gosta de amarras para pensar e transmitir suas ideias e traz isso aí da forma que bem entender, tá bem? O ar tem os seus extremos, podemos se mostrar como uma leve brisa e se transformar num furacão devastador. Tudo isso também é o elemento ar, tá bom? E isso nós temos que chamar a atenção da nossa consulente, porque muitas vezes as coisas também são colocadas a perder mediante a isso. Tá aqui com pensamento, daqui a pouco aquilo vira devastador. A forma de pensar, não é? Às vezes eu falo, né? Dentro dos seus pensamentos você está em queda livre. Porque eu estou tentando às vezes mudar, explicar de uma outra forma e a pessoa continua dentro da sua crença limitante. Isso nós temos que ensinar, trazer, né? E trazer ali todo um bom caminho. Ó, e de todos os elementos, o ar é o mais difícil de prever suas ações e possui uma tendência à instabilidade, à imprevisibilidade. Então, olha o quanto nós temos que ser cuidadosos dentro da magia com o elemento ar e como nós vamos trabalhar este ar com a nossa querida ali, que chega e ela fala, puxa, eu quero que as coisas venham a dar certo. Porque tem um feitiço, tem um conjuro, o elemento vai entrar, não tem o que fazer. Ele vai entrar, mas ele precisa estar harmonioso. E nós temos que transmitir para ela que, olha, o ar é para interagir, o ar é para comunicar, o ar é para trazer a sociabilização, a animação, o gostar, não é? Então não adianta ir para, às vezes, se relacionar e às vezes a pessoa, sabe o que é? E ela começa a reclamar, mas eu só estou falando, mas você tem que pensar como você está ouvindo e como o outro está também ouvindo. Se ele está vendo isso como uma comunicação ou um reclamar. E isso nós temos que também chamar a atenção da nossa consulente. Perfeito? Porque muitas vezes ela começa a falar e aí você fala, só reclama, só reclama, só reclama, só reclama, chato! E aí, não é? Você fala, pelo amor de Deus, hein? E aí não entende, porque às vezes a pessoa é linda, é bacana, é legal, e aí ela fala, meu Deus, eu não sei por que não fica, não passa do segundo encontro. Ai, quando ela fala isso, vou falar assim pra vocês. Eu já falei, você já se gravou conversando? Eu já dei essa ideia, viu? Já gravou? Pega o celular, por favor, coloca aqui do lado, grava a conversa, grava a conversa. Vocês começaram a conversar, grava a conversa, por favor. Aí a pessoa fala, pra que isso? Faz isso. Quando gravou, gravei, agora ouve você falando. Não é o que ouve que o outro está respondendo, ouve você falando. Ouve como você está levando todas essas coisas, porque isso é elemento ar, isso é o elemento que precisa vir a consertar e a trazer. E já fiz isso, tá, gente? Tá em consultas, tá falando isso para a pessoa não compreender, pega o celular, sem ela, né? Tá aqui comigo, 1 minuto, por favor, aqui, coloquei para gravar e coloquei aqui do lado, tá bem? Pode continuar, tá, terminou, espera. Você vai ouvir o que você está dizendo como é. Se isso para mim é chato, imagine para o que você quer. Por isso que não alcança.
E é esta a atenção que nós temos que chamar. Não é crítica, é uma forma de corrigir, de mostrar o quanto que às vezes é importante trazer uma nova forma de pensar e tirar as crenças limitantes. Tá bem? Oba! Perfeito? Então era bem bacana de se trazer. Dicas cruas, eu sei que você fala assim, essa professora é louca. Não é não, viu gente? Não é algo assim de estudo mesmo, estudo. Quando eu compreendi como que os ciganos trabalhavam com esses 4 elementos, e eu vou falar assim para vocês, que eu conto para vocês, eu levei um tempo, tá? Como todo e qualquer ser humano, eu levei um tempo e principalmente eu tive que parar e observar mesmo, de longe, e ali, como que é a atuação dos 4 elementos. E dentro daquela atuação eu falei, puxa, brilhante, brilhante como eles atuam. Então não é à toa que dá tudo certo, não é à toa. Então quando eu entendi esta linha não é? Tudo começa com as ideias, tudo começa com, né? Como as ações são dirigidas, a partir dali como eu trabalho essas minhas emoções para a concretização na Terra, eu não vejo como dá errado. E quando você aplica isso dentro da magia, é sensacional. Mas hoje, até pelo que eu nem culpo as pessoas, porque nós temos aí 500 anos, 400 anos de um subjugo que você tem que pensar, se Deus quiser vai dar certo, se Deus quiser tudo vai ficar bem, se Deus quiser blá 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 blá, que acaba levando a crenças limitantes e com isso atrapalha todo o caminho da pessoa, atrapalha a forma de pensar, a forma de agir, a forma de colocar. E quando sentimos esse chamado que os 4 elementos fazem e a magia faz dentro do nosso caminho, até porque nossas ancestrais viveram isso. Então chega uma hora que eu vejo assim, os elementos pulam, uhul, ó, vem, ora, agora, eu vou despertar ela, e acabam trazendo realmente para o conhecimento e o bom caminho. Então vocês acabam encontrando os caminhos, mas eu ainda vejo resistência para se estudar bruxaria, eu vejo resistência às vezes para estudar a parte da curanderia. Por quê? Porque a crença era que quem faz isso não pode cobrar, não pode não sei o que, não pode não sei o que mais, não pode ser o que mais, não pode ser o que mais, não pode ser o que mais. Olha lá, um monte de crença limitante. E não era assim. Desde que se estuda aí que o mundo é mundo, principalmente ouve-se sempre a magia no primeiro momento sempre foi para trazer curas, sim, curas físicas, e ela vem dentro dos caldeus, tá? Meu Deus do céu, nem sei dizer quantos anos é isso. E junto com a astrologia, até porque aqui nós até acabamos de passar sobre os humores, não é? Eles tinham que equilibrar os humores das pessoas, os 4 elementos, equilibrar na pessoa os 4 humores, para que ela ficasse bem, que era o princípio da saúde. Então tudo isso foi trazendo ali todo o equilíbrio. Não se falava que tinha que pensar de uma outra forma, ou vou dizer assim para vocês, houve uma divisão, para homens pensavam de uma forma, para mulheres de outra. Isso, de novo, traz as crenças limitantes, perfeito? Mas o que eu digo aqui para vocês, não é? Sempre é hora de mudar, sempre é hora de trazer outras coisas, tá bem? E com isso vocês vão ter o quê? Bons caminhos, não é? E uma coisa que eu quero trazer para vocês que é bem importante, quando falta o ar na pessoa, porque às vezes, o que é isso? Gripes repentinas, nariz congestionado, que ela fica assim, não consegue falar, não sei, eu tô com alergia, não consigo falar, não é? Essas coisas assim, ou até mesmo, hoje, quando eu peguei essa matéria aqui, para falar para vocês, eu pensei muito no Covid. Demais, gente, demais pensei no Covid, porque eu tenho uma tese em relação ao Covid, e até porque acompanhei muitos casos. Todas as pessoas que pararam dentro dos hospitais de uma forma até um pouco mais séria, e tinha algo emocional que trouxe uma instabilidade, deixou eles numa fragilidade, e aquilo adentra os pulmões que tira o ar. Tira o ar e a pessoa, meu Deus do céu, não é? E entra aquele negócio e, então, vamos combater, você quer viver ou você quer morrer?
e entra combatendo mesmo, né? Então, ó, pode parecer brincadeira, né? Mas quando há poucas predominâncias do elemento ar, parece que é falta de ar, falta de fôlego mesmo, não é? Há menos vontade de interagir com o outro e a pessoa pode se isolar bastante dos amigos e das interações sociais. A mente começa a ficar preguiçosa e ela não tem vontade de conversar, logo a troca de ideias não existe. Sem estímulo intelectual não há desenvolvimento da consciência, nem a busca por propósitos mais elevados. E isso, quando ela faz isso? Quando ela se entristece, quando ela tem ali. Quem tem a energia do ar muito baixa, e aí que é o X da questão, até sente necessidade de socialização e comunicação, mas de forma diferente. Pode ser uma pessoa mais tímida, mais retraída, com receio de que suas ideias não sejam interpretadas da forma correta, procura sempre se explicar para ter certeza de que é compreendido, mas muitas vezes prefere não falar nada. Então assim procura se expressar através da escrita. Se tivesse essa vazão, aí talvez tivesse outro caminho, tivesse uma outra forma até de resolver, tá bom? E para recarregar o tanque de ar, a pessoa precisa oxigenar a sua mente. Então, sem comunicação e interação, o ar continuará faltando. Uma mente estagnada logo fica sufocada, por isso é essencial o convívio com outras pessoas para estimular o intelecto. E aí, o que fazem no meio da doença, não é? Até porque tem um contágio. Então, o que eles fazem? Vamos ali fazer o quê? Separar. Então a pessoa passa ainda mais um período de tempo sem conversar, sem ter interação, não é? Às vezes é até bom porque ela tem um momento de ficar com ela, mas é muito arriscado porque muitas vezes ela pode ter a dificuldade de voltar, dificuldade de querer ter ali bons caminhos. Então nós temos que levar para a pessoa um porquê para ela voltar, um porquê. Por isso que é tão importante a família levar um porquê. E quando tem ar demais, não é? É tóxico, porque a pessoa pensa além da conta, né? E se o ar fosse composto de 100% de oxigênio, ficaríamos intoxicados rapidamente. Quando uma pessoa tem essa predominância do elemento ar em seu mapa astral, pode ocorrer um desequilíbrio nas características desse elemento. A necessidade de comunicação fica muito ativa, não é? Então faz com que a pessoa queira falar o tempo todo, se expressar suas ideias ao mesmo tempo em que busca incessantemente conhecimento. Então aquela pessoa, não é? Que ela quer as coisas muito bem explicadinhas, você tem que explicar, às vezes ela não entende, é aquela pessoa do porquê. Sabe a pessoa do porquê que às vezes você tem que vontade de dar um murro nela, porque ela fica perturbando sua cabeça? É essa. Então ela fica, mas por quê? Mas eu tenho que compreender. Eu tenho que compreender. Aí você explica o porquê. Eu acho que isso não é assim não. Aí você já tá assim, né? Também, né? Eu sou terra, hein? Você imagina se eu fosse fogo. Eu expliquei. Aí você pega livros, dá livros pra pessoa. A pessoa lê livros. Ela quer ler livro e falar com você ao mesmo tempo, viu? Tem isso também. Aí você chama ela de louca! Entendeu? É o que ela é naquele momento. E não é. E o que eu estou trazendo aí para vocês é o excesso de elemento ar na vida da pessoa. É que o elemento terra, a gente tem pouca paciência com o elemento ar. Pouca! E cada vez que passa o tempo fica pior. Não fica melhor. Então imagina isso, você lidando com essa situação. Mas ao mesmo tempo é muito bacana a gente mostrar isso para a pessoa, o quanto que ela leva os níveis de irritação, enquanto que a outra pessoa que está ali leva isso num nível de irritação que a pessoa fala, pelo amor de Deus, hein? Então precisa-se ter esta atenção, ponderar, não é? Porque tem um excesso. Se tem um excesso, como eu gasto esse excesso? Pode ser lendo, pode fazer uma pesquisa, pode ser interagindo com grupos, mas dando limites, não é? Se observando, dando limites assim, porque senão ela fala realmente demais e com isso ela passa a ser mesmo a chata do grupo, a chata, não é? Que todo mundo fala, quero ficar perto daquela pessoa, não cala a boca, não é? Porque ela quer expressar, é o excesso, ela quer falar, não é? Então, o
que muitas vezes o que a gente faz? Eu vou te amordaçar, não é? E aí você fala assim, ai meu Deus do céu, amordaçar a pessoa, porque pelo amor de Deus. Então, precisa ter estes cuidados. E às vezes a gente tem que explicar. E não é influências externas, são influências que ela está ali passando mesmo. E a forma, muitas vezes, como ela se comporta, não é? E trazendo ali problemas e situações que podem ser sim desagradáveis, tá bem? E uma coisa que é crença limitante, tá bom? Eu já vou falar agora porque dentro do caminho dos relacionamentos, quando nós jogamos cartas, somente o elemento ar, tá? O fogo também, mas o ar é pior. A pessoa fala assim, às vezes a gente fala, puxa, olha, a pessoa tem sentimentos verdadeiros por você, não é? Ela entende como você é, ela te aceita como você é. Imagina se me aceitasse como eu sou, aceitava tudo que eu fazia, tudo que eu sou e tudo que eu é. Não é assim. Muitas vezes a pessoa adentra o limite do outro e o outro também tem seu elemento predominante, não é? Então tem que ter ali o equilíbrio e o observar, e este observar precisa ser atento, e isso são os detalhes que nós temos que levar para os nossos consulentes. O elemento ar é sensacional, tá bem? Mas ao mesmo tempo, ele e o fogo colocam muita coisa a perder, tá bom? Muito, 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 e dentro disso, ó, pense sempre no ar como algo volátil e atrelado ao intelecto e à comunicação. É a energia que estimula a mente e dá força aos nossos pensamentos e à propagação de informações. Então é troca de informações, é conversar, mas isso com alegria, com leveza e não levando muitas vezes a um princípio de chatice, um princípio de, puxa, o assunto começar a ficar pesado, começar a ficar desagradável, tá bem? É a linha de raciocínio. Então muitas vezes nós também temos que pensar como vamos levar esses detalhes, tá bem? Eu vou falar assim para vocês, eu normalmente tento explicar da melhor forma, tento levar como exemplos, nunca deixo a pessoa sem exemplos, tá bom? E exemplos simples, bestas mesmo, tá? Que a pessoa leve ela a essa compreensão. E dentro dessa compreensão, ela entender que ela precisa mudar. E mudando, as coisas passam a dar certo, tá bem? É só a forma de pensar e como este elemento ar está chegando nas pessoas e como isso está trazendo os problemas, tá bom? Então, para resumir, a pessoa às vezes tem sim um equilíbrio do ar entrando e saindo, mas ela tem bloqueios. Quais são eles? A forma de pensar. Essa forma de pensar atrapalha. Quando essa forma de pensar e essas crenças limitantes tomam conta, começa a faltar ar, tá bom? E ela tende a se isolar. E é isso que muitas vezes pode entrar sim doenças, tá bem? Porque a pessoa, principalmente depressão, que joga a pessoa na cama, joga a pessoa no isolamento, tá bom? E é por isso que é importante aí o apoio, conversas, mas de forma clara, sadia, mas principalmente enfatizando boas palavras e a mudança da forma de pensar. Quando tem o excesso, aí eu falo para vocês, tem que ter um freio. Então leve o freio de forma harmoniosa para que a pessoa compreenda, tá bom? E leve ela também a ler, assistir filmes para ter esta boa compreensão. Dito isso para vocês e trazendo este equilíbrio, vai se ter aí um bom equilíbrio deste elemento dentro da pessoa. Às vezes é só um polir de como fala, de como se coloca, um polir. Quando tem este polimento, tudo fica bem, tá bem?